Olá, boa tarde. Sexta-feira, 30 de agosto. Está no ar o Senado Agora. A não cassação do mandato do deputado Natan Donadon, que está preso cumprindo pena, continua a repercutir no Senado. Hoje, no plenário, os senadores disseram que o voto secreto foi decisivo para o resultado na Câmara. Eu, como sou senador, acompanho o fato à distância, não estou nem aqui nesse momento fazendo julgamento de ninguém. Os fatos estão aí. O que eu lamento ainda é que o Congresso Nacional continue votando secretamente. Esse é um crime quase maior do que a Câmara cometeu ontem. O voto secreto é que permite esse tipo de barbaridade. Como é que nós não temos coragem, de uma vez por todas, acabar com o voto secreto? Congresso, mostra a tua cara. Porque o voto em branco não pode mais, o voto secreto não pode mais continuar. É que a casa já aprovou. Está lá na Câmara não sei quanto tempo. E votaram de uma maneira vergonhosa. Quero lembrar a população que está ouvindo que na votação do deputado Donadon, alguns votaram aberto. Os que faltaram, o nome deles é conhecido. E ao faltarem, votaram pela absolvição. Quem votou não pela cassação, a gente não vai saber nunca o nome, porque nenhum vai querer assumir isso. Até aqui nenhum assumiu. Do meu ponto de vista, essa é uma situação que precisa urgentemente deixar de acontecer. Não, nós somos eleitos pelo voto secreto do povo, mas os nossos atos aqui têm que ser absolutamente transparentes. Nós temos que prestar contas ao povo que nos elege das nossas decisões aqui em plenário, das nossas decisões como seus representantes. O Senado vota agora em setembro a proposta que torna automática a perda de mandato do parlamentar condenado definitivamente em processos criminais. É uma resposta à decisão da Câmara que absolveu o deputado Natan Donadon esta semana. Confira alguns destaques da agenda do mês que vem. Na próxima terça-feira, deve ser votada no plenário a indicação de Rodrigo Janot à Procuradoria-Geral da República. Logo em seguida, deve ser lida a medida provisória que trata do plano de carreira do Magistério Federal e que tranca a pauta. O presidente Renan Calheiros também convocou um esforço concentrado entre os dias 16 e 20 de setembro, quando haverá a ordem do dia de segunda a sexta. Está prevista para esse período a votação da PEC da cassação automática. Também vale lembrar que também é nesse período que acontece a segunda sessão de votação dos vetos presidenciais. O relator da comissão temporária criada para debater e propor soluções para o financiamento da saúde, senador Humberto Costa, apresenta o relatório preliminar na próxima quarta-feira. A comissão tem até 10 de setembro para concluir os trabalhos. A comissão foi instalada em março deste ano e realizou 5 audiências públicas com representantes do governo e especialistas do setor. O senador Humberto Costa já divulgou algumas informações que devem constar do relatório preliminar. Segundo o senador, o fim da CPMF em 2007 trouxe transtornos para a gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS. Também não existe uma divisão clara de responsabilidades entre os sistemas público e privado de saúde. Para o relator, o SUS é subfinanciado, ou seja, o país investe pouco em saúde pública. O que nós temos que encontrar é uma solução que represente um aumento significativo dos recursos para a saúde e a impossibilidade de qualquer redução ao longo do tempo. Essa vinculação que será feita será, sem dúvida, uma vinculação para que, crescentemente, esse orçamento avance. Para garantir mais recursos para a saúde, o relator apresenta algumas sugestões, como a taxação de grandes fortunas. Outra proposta é baseada no projeto de lei de iniciativa popular, que destina 10% da receita corrente bruta da União para o SUS.
A matéria está em tramitação na Câmara e recebeu mais de 2 milhões de assinaturas. O que se debate hoje é que tipo de vinculação é melhor. Se as receitas correntes brutas, que incorporam recursos que não são do governo federal, são recursos de transferência, recursos da Previdência, ou a receita corrente líquida, que na verdade são os recursos que pertencem ao governo federal. O debate é saber qual é a receita mais estável, aquela que não pode ser objeto de interpretações subjetivas. Então, até a semana que vem, nós devemos ter uma decisão sobre essa questão. O relator também propõe a criação de um plano de previdência privada para complementar o financiamento de gastos com saúde de pessoas na terceira idade. Dados do IBGE mostram que a população acima de 60 anos deve duplicar até 2033. A proposta tem apoio do governo e foi defendida por especialistas durante as audiências públicas. Apesar do conforto que os aparelhos de ar-condicionado proporcionam num país de clima tropical como o nosso, nem sempre a conservação dos equipamentos é observada. Um projeto de lei em tramitação no Senado vai regulamentar a limpeza e a manutenção dos aparelhos. O ar-condicionado é cada vez mais popular, mas quem instala o equipamento em busca de conforto também deve se preocupar com a manutenção. Tanto os aparelhos individuais quanto os sistemas de climatização podem causar várias doenças. Como coletam o ar do ambiente, favorecem a proliferação de vírus, fungos e bactérias. O ar-condicionado pode causar várias doenças respiratórias, desde problemas simples como uma gripe, uma rinite, uma sinusite, assim como pneumonias. Este especialista em ar-condicionado explica que a limpeza periódica e a troca dos filtros é fundamental para evitar que os agentes nocivos à saúde se acumulem nos equipamentos úmidos. Quando desmontamos uma máquina dessa aqui, chegamos a tirar de 100, 200, até 300 gramas de barro de uma máquina dessa, depende do tamanho da máquina, depende do ambiente. Mas poucas pessoas que compram ar-condicionado nesta empresa se preocupam com a manutenção. Nós vendemos aqui, em média, 300 aparelhos por mês. Nós temos 5% liga para poder fazer uma revisão, para poder fazer uma limpeza. A pessoa compra um ar-condicionado, passa 5, 6 anos, 7 anos, não limpa. Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado estabelece que todos os edifícios de uso público e coletivo tenham um plano de manutenção do ar-condicionado. Os sistemas de refrigeração deverão seguir padrões de temperatura, umidade e grau de pureza já estipulados por uma resolução da Vigilância Sanitária. Os planos de manutenção, operação e controle deverão ser administrados por um técnico em refrigeração ou outro profissional habilitado. A exigência também vai valer para ambientes climatizados de uso restrito, como laboratórios e hospitais. Os proprietários dos edifícios terão 6 meses para cumprir as normas depois que a lei entrar em vigor. Vai garantir uma fiscalização permanente no sistema de ar de todos os ambientes, principalmente ambiente fechado naturalmente. As pessoas muitas vezes pensam que não é necessário, mas a limpeza, uma revisão, ao menos a cada 6 meses, e a limpeza de filtro mensal é super necessária no ar-condicionado. O aumento dos recursos para a agricultura familiar, um concerto da Orquestra de Paris e a menor Big Band do mundo. Estreias da programação da TV Senado neste fim de semana. No Agenda Econômica, o secretário nacional da Agricultura Familiar, Walter Bianchini, analisa o crescimento dos recursos destinados pelo governo federal ao setor, por meio do Plano Safra para 2013 e 2014. Ele também explica a importância da criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. No Alô Senado, Inácio Arruda fala sobre a transposição do Rio São Francisco e Mozarildo Cavalcante comenta o desenvolvimento da região norte. No quadro Fala Cidadão, Lídice da Mata detalha projetos para o oeste baiano. O Leituras apresenta o trabalho do poeta, ensaísta e professor universitário Roberval Perrer, vencedor de vários prêmios literários. Natural de Antônio Cardoso, na Bahia, ele tem no sertão sua maior inspiração.
O Conversa de Músico apresenta a segunda parte do concerto da Orquestra de Paris, sob a regência do finlandês Esa-Pekka Salonen. Neste programa, o pianista convidado, o francês David Frey, interpreta obras de Bach e Beethoven. No espaço cultural, o trombonista de choro Zé da Velha, parceiro de palco de nomes importantes da música brasileira, como Pixinguinha e Donga. Ele e o trompetista Silvério Pontes são considerados a menor big band do mundo. Neste show, a dupla se junta ao grupo Choro Livre para tocar músicas do álbum Ouro e Prata e celebrar 25 anos de parceria. Essas foram as notícias de hoje do Senado Agora. Para você, uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira.